Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo cubra ricamente o seu povo aqui reunido, também aqueles que nos assistem pela internet. É privilégio a gente estar junto aqui para louvar o Senhor. A gente poder cantar músicas como cantamos aqui, com tanta força. Músicas compostas por homens do Senhor, músicas compostas pelo Senhor. Quando cantamos aqui lindamente o Salmo 145. Que privilégio é ser reunido pelo Senhor com o seu povo para louvá-lo, para adorá-lo e agora para ouvi-lo mais uma vez na Escritura. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Profeta Ageu, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Versículo 1 ao versículo 9. Capítulo 2, profeta Ageu. Temos seguido com a série Alinhando o Coração. Vimos no primeiro sermão, capítulo 1, onde observamos as prioridades equivocadas do nosso coração. Vimos o Senhor expondo o nosso coração pecaminoso, cheio de suas próprias vontades e busca pelo conforto próprio. Vimos o Senhor nos acudir, nos chamar ao arrependimento e dizer que é conosco para nos habilitar. Basicamente, 50 dias depois, o Senhor vem aqui e traz uma outra fala de Ageu ao seu povo. A gente vê que no primeiro capítulo, versículo 1, diz que no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, veio a palavra. O 2º capítulo começa dizendo, no 2º ano do reinado de Dario, agora no 7º mês, no 21º dia do mês. Vemos aqui o Senhor trabalhar o coração do seu povo novamente. E é o conteúdo disso que trabalharemos hoje pela manhã. Diz assim a palavra do Senhor, Ageu capítulo 2, versículos do 1 ao 9. No 2º ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra, direciona o Teu povo a Te ouvir, e assim Te buscar, ter em Ti o coração afiado, alinhado à Tua vontade, satisfeito o nosso coração no nosso maravilhoso Redentor, Jesus Cristo, o Teu enviado a nós, o nosso Redentor maravilhoso. É a Ele que dedicamos todas as nossas vidas, e agora, nossos ouvidos, mente e coração,
atentos ao falar dele através de mim, miserável pecador. Em nome de Jesus, faz com que a tua palavra seja aquilo que consuma o nosso coração e nos direcione ao louvor da tua glória. Em Cristo. Amém. Irmãos, não sei se vocês já ouviram na mitologia grega a história do rei Midas. Conta a história de que aquele homem, por ter ajudado um outro homem, amigo do deus Dionísio, teria ganhado o favor desse deus para então atender um pedido. E aquele homem, carregado de ganância e na expectativa de poder ali enricar, poder ali tirar e desfrutar do melhor dessa terra, ele faz um pedido inusitado àquele Deus. Ele pede para que tudo em que sua mão tocasse virasse ouro. Dionísio, ele então concede àquele homem aquela suposta bênção. E ele recebe aquilo e começa a desfrutar desse pedido que ele fez. Ele toca numa árvore e ela se torna ouro. Ele toca em objetos menores e vai se acumulando ouro e ouro para si. Porém, chega um momento que ele necessita se alimentar. Ele vai tocar no alimento e o alimento vira ouro. Mais para frente, conhecemos na história de que aquele homem, por um descuido e um deslize, segura a sua filha e a perde, virando ouro. Aquilo que ele tinha como expectativa de trazer felicidade, de trazer a ele tudo o que ele desejava, foi aquilo que levou ele para a ruína. Foi aquilo que conduziu ele a perder, de fato, aquilo que era melhor, essencial, e que, de fato, ele deveria e ele valorizava internamente. Percebemos na história da Escritura Sagrada o povo de Deus também com expectativas equivocadas. Percebemos que o povo aguardava esse novo templo. Vimos no primeiro capítulo que eles chegaram em Jerusalém, organizaram as coisas, falamos que eles deram uma ajeitadinha. Está utilizável o templo. E começaram a pensar nas suas próprias coisas, a ponto de viverem em casas luxuosas, apaineladas, e assim o templo está sobre ruínas. Mas o Senhor direcionou o povo ao arrependimento, fez com que eles pudessem reconstruir o templo, e chega aqui a hora da reconstrução. Percebemos então o povo reconstruir, ver esse novo templo, porém há algo que está destoando no meio do povo. Há uma denúncia do próprio Deus aqui, para que aqueles corações que receberam sim arrependimento, que ouviram a voz do Senhor e sim trabalharam para que executassem a obra que o Senhor tinha proposto para eles, parece que havia algo ainda que não estava concreto, algo que ainda não estava alinhado nos seus corações, que eram as suas perspectivas. Eles estavam com expectativas diferentes daquilo que o Senhor havia proposto para eles. É exatamente sobre isso que nós vamos pensar hoje, quando aplicamos a nós. Quando nossas expectativas são frustradas. Esse é o tema dessa manhã. Quando nossas expectativas são frustradas. Nós vemos, em primeiro lugar, o Senhor nos dizer o seguinte, no versículo 1 ao 3, no segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo:
Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Perceberemos, em primeiro lugar, o Senhor nos chamando a analisar os nossos corações. Veja se não é exatamente isso que o Senhor descreve que faz. O Senhor chama aqui novamente as mesmas testemunhas que chamou exclusivamente ali no primeiro capítulo. Ele trouxe o rei, profeta, ou aquilo que simbolizava o reinado, o sacerdócio e os profetas do Senhor. Juntaram novamente, ou juntou novamente ali essas figuras. E novamente, como vimos no final do capítulo 1, junto com o remanescente do povo, juntos aqui, o Senhor traz uma denúncia ao coração, ou denúncia do coração daquele povo, e pede para que eles analisem. Nós temos como documentos de fé da nossa igreja a Confissão de Fé de Westminster, e temos 2 documentos que chamamos de catecismos. Fazem parte de um projeto para que se possa decorar ou aprender melhor o conteúdo da Escritura. E para isso é utilizada a didática de terem perguntas e respostas. Esse é um método didático que percebemos até mesmo o Senhor utilizando aqui, quando Ele olha, observa o coração do homem e faz com que ele possa enxergar mediante tais perguntas. Quem de vocês que tenha vivido o tempo de ter experimentado do templo anterior, contemplou esse templo na primeira glória? Como é que vocês enxergam ele agora? E depois, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Eles estão olhando para o templo, e a expectativa daqueles que experimentaram do primeiro templo é uma expectativa totalmente frustrada. O coração deles esperava uma magnitude muito maior do templo, quando não é isso que o Senhor os dá. Abram comigo o texto de Esdras, capítulo 3, versículos 10 a 13. Esse texto ele vai nos elucidar melhor o conteúdo daquilo que está acontecendo e que é a crítica do Senhor pela boca de Ageu ao seu povo. Esdras capítulo 3, versículos de 10 a 13, diz assim: Quando os construtores lançaram os alicerces do templo, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes das famílias, já idosos, que já tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando, diante dos seus olhos, foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podia distinguir entre as vozes de alegria e as vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouvia de longe. Percebemos aqui que diante da reconstrução do templo, há aqui uma inquietação do coração. Eles haviam deixado de lado o templo, levantado uma teologia própria para dizer: não sou digno de levantar essas paredes, e depois que eles constroem, acabam aquilo, alguns deles, estão insatisfeitos. Eles queriam que a glória daquele templo pudesse ser maior, ou como a anterior. Para eles olhavam aquele templo como um templo
mirradinho, um templo sem glória, com menor valor. Porém, meus irmãos, perceba que foi o próprio Senhor que orientou que eles fizessem aquele templo. O Senhor, eles não estavam pensando em que, será que o Senhor está agradado do trabalho das nossas mãos? O Senhor está feliz com este templo que se levanta agora? A glória do Senhor, ela está muito mais ligada, não àquilo que a gente pode ver externamente, mas na obediência do seu povo, ao louvar ao Senhor. Quantas vezes as nossas expectativas não se confundem com as nossas aparências, aquilo que nós podemos ver, ou aquilo que as pessoas podem ver de nós. Perceba que a grande questão aqui não é se o Senhor se agrada daquilo, mas é a aparência daquela relação com Deus. Trabalhamos no primeiro sermão de que aquele templo era a maquete da habitação de Deus no meio do seu povo. E percebemos ao longo da história bíblica que o Senhor nos revela que Ele não é Deus que habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor, Ele sim dá as instruções para que se construa o templo de Salomão com toda a sua glória, e ele é executado. Mas também é o Senhor que dá aqui as orientações para que esse templo seja feito, e ele é executado, e o que importa é que o Senhor está sendo obedecido, louvado. O que importa é o agrado do Senhor para com as nossas vidas, obras e trabalho. Quando as nossas expectativas, elas fogem dessa perspectiva, nós somos tendenciosos a pecar contra Deus. Quantas vezes nós queremos ser valorizados pelas nossas obras? Que pessoas olhem e digam assim: rapaz, isso aí só é possível porque fulano de tal está no ministério. Se não fosse ciclano ali naquele lugar, não dava certo. Isso, ao invés de trazer louvores ao nosso Senhor, parece trazer louvores ao nosso próprio coração, ao nosso próprio ego. E muitas vezes nossas expectativas descansam nisso. Ou outras vezes, nós temos expectativas de vivermos a nossa própria individualidade, sermos felizes aqui nessa terra, construir aquilo que é bom para mim, para os meus, e não há nenhum erro em poder fazer uma casa boa, comprar um apartamento bom, andar em carros mais luxuosos, mais cheios de tecnologia, não há erro nenhum nisso. Mas se as nossas expectativas de vida são para essa terra, são nas coisas deste momento, essas coisas podem frustrar os nossos corações. E elas não são o apontamento correto que o Senhor traz para as nossas vidas. Eu não preciso construir um patrimônio mais sólido para a vida dos meus filhos, em detrimento de conduzi-los aos pés de Cristo Jesus. Eu não preciso de uma cama mais confortável do que colocar os meus joelhos dobrados, doloridos, diante do Senhor e orar pedindo misericórdia. Nós somos chamados a colocar o nosso coração no Senhor, e Ele nos chama a isso, como um Deus providente, gracioso, misericordioso. O que Ele está fazendo aqui é chamando o povo a rever os seus conceitos de expectativa, a chacoalhar o seu coração para ver do que sai ali de dentro, o que sai ali de dentro. É observar para onde está apontando o nosso coração, para onde ele vai, em que direção, quando ele nos chama a apontarmos para Cristo e nos satisfazermos
nele. É aí onde nós devemos alinhar o nosso coração. E para isso, somos chamados à constante análise do nosso coração. Se você for olhar para você mesmo, o quanto você mudou em 5, 10 ou 2 anos? Quanto se mudou, e a minha vida, particularmente, de 9 meses para cá? Meus irmãos, nós somos mutáveis. Coisas que a gente gostava ontem, a gente deixa de gostar. Coisas que a gente não gostava, né? A gente passa a gostar. Nós somos mutáveis, o Senhor não. E é por isso que precisamos constantemente analisar o nosso coração alinhado no Senhor. Nossas expectativas, elas mostram exatamente o que nós queremos com o nosso coração. É isso que ela desnuda aos nossos olhos. Por isso, quando o Senhor te chama à análise do teu coração, constante, diária, faça. Esteja sempre observando o seu coração, os apontamentos e direções que Ele te dá, e alinhe ao Senhor, para que as nossas expectativas, ou para que a sua expectativa particular, seja alinhada com a do Pai. Queridos, estamos estudando sobre quando as nossas expectativas são frustradas, e vimos em primeiro lugar que o Senhor nos chama a analisar os nossos corações, do versículo 1 ao 3. Agora, em segundo lugar, vamos ver que o Senhor se oferece como suporte para nós. O Senhor se oferece como suporte diante das nossas expectativas frustradas. Perceberemos isso do versículo 4 ao 5, quando nos diz: mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Meus irmãos, novamente o Senhor abre a sua boca e fala ao seu povo, no meio das testemunhas que ele elenca: o rei, profeta, sacerdote. E mais uma vez, diante disso, ele reafirma o seu compromisso de que é com eles. O Senhor se coloca junto do seu povo, e por isso levanta a sua voz e diz ao povo: sejam fortes. O Senhor faz isso mediante a sua palavra, nos convocando: sejam fortes. E a ideia aqui do texto é: permitam-se ser fortalecidos, ou recebam o fortalecimento que vem mediante a minha ação no meio de vocês. É assim que o Senhor se apresenta diante do seu povo, dando a eles a força necessária, conclamando a isso. O Senhor não deixa o seu povo ruir. Ele não deixa o seu povo entregue às suas paixões. O Senhor, na segunda vez que Ele levanta esse povo aqui, especificamente no texto de Ageu, porque Ele tem levantado o seu povo ao longo da história tantas e tantas e tantas vezes, como faz conosco. E aqui, numa segunda vez, Ele não diz: desisto desse povo. Pelo contrário, o que nós percebemos Ele fazer é se colocar novamente ao lado, se colocar novamente à vista dos olhos desse povo, para que eles contemplem a sua glória, para que eles contemplem o seu apoio, e assim apoiem-se seguramente no Senhor. O Senhor chama o povo a ser fortalecido por Ele. Novamente, então, percebemos o Senhor colocar diante daquele povo marcas sólidas da sua presença no meio do seu povo,
ao longo da história. Percebemos o Senhor elencar, puxar aquela carta cabal. Ele se apresenta então como o Deus da aliança, no versículo 5, quando ele diz: segundo a aliança que fiz com vocês. A aliança que ele faz com Abraão. E ele vai, de certa forma, renovando essa aliança, ou mostrando novamente essa aliança ao longo da história do seu povo. O Senhor vai mostrando novamente, é como se ele levantasse, apontasse para a aliança que está no seu dedo e dissesse: lembra desse compromisso que eu tenho com vocês. Lembrem-se quem sou eu diante de vocês. O Deus que está inclinando vocês a ter força, chamando vocês a serem fortalecidos. É o Deus que tem feito isso ao longo da história. Sou eu, meus irmãos, diz o Senhor, que tenho feito isso. Que tenho feito isso dentro da minha aliança com vocês. Aliança que faz com que, por mais que vocês fossem um povo pequeno, eu lhes fiz grande nação, tenho feito remanescente no meio de vós, para que vocês caminhem para a eternidade comigo. Essa é a marca que o Senhor atesta aqui, o selo de qualidade da aliança é mostrado aqui. E mais uma testemunha da história elencada. É o mesmo Deus de aliança que tirou vocês do Egito. Eu gosto muito dessa expressão que volta e volta e volta. Está iniciando o decálogo. A abertura do decálogo apresenta os 10 mandamentos, apresenta o Senhor. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, casa da escravidão. Esse Deus é que diz, então, cada um dos mandamentos. Ele se apresenta com esse marco novamente. O Egito aparece sempre como um inimigo feroz contra o povo de Deus. No Salmo 87, quando ele fala sobre a composição da sua igreja, está lá o Egito marcado, os filisteus. E nós percebemos aqui, mais uma vez, o Senhor trazendo aquilo que ele age sobrenaturalmente para cumprir o propósito da sua aliança. Ele mostrar aqui de novo: é isso que eu tenho feito por vocês. Lembrem, sejam fortalecidos, recebam de mim força para continuarem a obra, continuarem a viver. Percebam que é isso que vocês precisam para viver, não outra coisa. Não um templo bonito para que as nações passem, vejam e deem glória ao templo e não ao Senhor, mas vocês têm a mim. E conversando um pouquinho com o presbítero Bruno antes de entrar, fui lembrando de quantas vezes o povo fez de coisas que o Senhor os deu amuleto. Em certo momento, o povo, perdendo a guerra, leva a Arca da Aliança como amuleto, para poder, com isso conosco, venceremos a guerra. Outro momento, Deus deu a serpente de bronze, e assim o povo olhava para ela e era curado das picadas das cobras, das serpentes. E lá na frente nós vemos a necessidade de um profeta quebrá-la, porque o povo tem dado um nome àquele objeto e tem, de certa forma, adorado a ele. E aqui, o povo faz a mesma coisa com o templo. Coloca nele suas expectativas. E porque elas não são acolhidas por aquela pretensa menor glória, eles estão frustrados. E estão agora, ao invés de serem fortalecidos, estão enfraquecidos pelas suas tristezas. Quantas vezes não somos nós, meus irmãos, que estamos enfraquecidos porque colocamos expectativas em outro lugar?
Porém, a graça desse texto, a graça importada a nós aqui, é que o Senhor se coloca como suporte para nós. Ele nos dá força, apesar da nossa pecaminosidade, e atacar a sua santidade. Ele é misericordioso para nos acolher, como um pai amoroso que nos coloca no colo. Essa semana eu estava estudando a confissão de fé com um irmão e chegamos na sessão que fala sobre a adoção de Deus. E percebemos o amor do Pai ao nos colocar como um filho dentro da aliança. Ele poderia simplesmente parar e ter nos comprado como escravos, talvez. Porém, Ele nos coloca no lugar de filhos, cuida de nós. Ele trata o nosso coração, às vezes disciplina, como um pai que ama o seu filho. Direciona os cuidados para que ele cresça e seja desenvolvido. É assim que o Senhor se coloca diante de nós, como um Deus que é devido a Ele toda adoração, todo louvor, mas que Ele, na pessoa do seu Filho, se coloca em determinado momento, lavando os pés dos discípulos. Como temos visto em Marcos, pelo pastor Lutero, como um servo sofredor, a servir aqueles a quem Ele ama e se entrega com alegria. O Senhor tem cuidado de nós e Ele se oferece como esse suporte. Por isso, se você tem caminhado em dias maus, onde as expectativas do mundo têm embaçado a tua vista, para que você possa perceber o Senhor ao teu lado, lance a mão para frente e perceba que Ele está contigo. Seja forte, seja fortalecido pelo Senhor e encare com a certeza de que Ele está contigo na caminhada e que apontando para Ele, caminharemos seguros diante de toda e qualquer tribulação, toda e qualquer expectativa. Ela descansa, ou deve descansar, que Cristo, o Senhor, é suficiente para nós. Por isso, andemos nele. Irmãos, temos estudado sobre quando as nossas expectativas são frustradas. Vimos, em primeiro lugar, o Senhor nos chamar à análise dos nossos corações. Em segundo lugar, percebemos o Senhor se oferecendo como suporte ao seu povo. Em terceiro e em último lugar, perceberemos que o Senhor nos direciona a uma expectativa que nunca será frustrada. Dos versículos 6 a 9. Peço para que os irmãos leiam comigo. Versículos 6 a 9 diz assim a palavra de Deus: pois assim diz o Senhor dos exércitos, amém. Perdoe-me pelo cansaço. Eu queria só destacar alguns textos que nós teríamos no segundo ponto. Primeiro, Ezequiel 2, 1 e 2. Ontem, o pastor Laurindo, nosso pastor em Nazaré, trouxe a mensagem, a devocional na reunião do presbitério, e ele pregou nesse texto. E vejam o Senhor nos levantando. Esta voz me disse: filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé e ouvi aquele que falava. É o Senhor quem nos levanta. Mais um texto, João 14, 16, quando o Senhor, Ele trata o coração do seu povo e
se coloca como esse que habilita o seu povo a caminhar. 14:16, ele vai nos dizer: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador. A ideia aqui de outro consolador é outro da mesma natureza, e este é o seu Santo Espírito que habita em nós, e é a fim de que estejam com vocês para sempre. Esse é o Deus que nos dá suporte. Ele habita em nós pelo seu Santo Espírito. Fazendo então essa arrumação, terceiro ponto, nós tratamos sobre o Senhor nos direcionar a uma expectativa que nunca será frustrada. Perceba, meus irmãos, que o Senhor, ao apontar para aquela expectativa no templo, ele fala sobre templo também. Ele anuncia um templo. Ele diz que daqui a pouco, mais uma vez, farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca, como vocês mesmos leram. E ele encherá este templo de glória. Quando nós olhamos para Cristo, na sua crucificação, após ele expirar, a terra treme, e os centuriões que estão ali trabalhando, num dia talvez comum para eles, olham para aquilo e dizem: este verdadeiramente é Filho de Deus. Disse que quando Cristo morre, alguns mortos ressuscitam dos seus túmulos, mostrando a grandeza daquele momento. E é sobre este novo templo que a Escritura Sagrada está falando aqui. É sobre essa perspectiva de templo que desde agora Ageu já está apontando e direcionando o coração daquele povo. Ele tem dito: este templo aqui, ele é essa maquete daquilo que eu vou fazer melhor, melhorado na minha vinda. Perceba que Deus permitiu com que o povo tabernaculasse enquanto eles caminhavam no Egito. Depois dá esse templo, de certa forma perde sua glória, como vemos aqui. Mais para frente, por vaidade humana, é construído um templo de Herodes. Ele faz um templo pomposo, não com a perspectiva de adorar o Senhor, mas de trazer louros para si, daquela obra. Esse templo é destruído, como é prefigurado por Cristo. Mas antes disso, o Senhor se levanta na terra. Ele rasga os céus e habita no meio de nós. A ponto que eu costumo muito dizer isso, que João tem a graça de dizer que pôde reclinar a sua cabeça no Messias. E quando ele vai embora, ele manda aquele, como a gente já falou, outro consolador da mesma natureza, para habitar em nós e não simplesmente ao nosso lado. A imagem de Cristo é Deus conosco, Deus Emanuel, que se coloca ao nosso lado. E é esse Deus quem tem nos chamado a viver para Ele. João, novamente agora, capítulo 2, versículos 19 a 22, vão nos dizer o seguinte: Jesus lhes respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram do que ele tinha dito e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Ele se apresenta como o verdadeiro templo do Senhor. Ele se apresenta como o verdadeiro santuário de Deus, que receberá maior glória, e que recebe maior glória, por mais que no aspecto visual seja muito mais simples. Se a gente fizesse uma imagem aérea, como o nosso presbítero Fernando Guerra fez tempo atrás, sobre o nosso templo, com um drone,
e colocasse algum dos irmãos lá na frente, qual chamaria mais atenção? Qual obra chamaria mais atenção de nós? Esse belíssimo templo ou um homem pequeno ali no meio? Pois o Senhor tem dito que a glória maior é do templo do seu Filho, habitando no meio de nós, e fundamentando e formando a sua igreja, enquanto Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Deus nos conclama, nos convida a viver uma vida em expectativa no seu nome, expectativa na sua volta, expectativa de imitarmos a Jesus dia após dia. Se essa é a nossa expectativa, ela poderia até nos frustrar, porque dia a dia eu me enxergo mais pecador. Porém, suportados por Cristo, nós somos habilitados por Cristo, pelo seu Santo Espírito em nós, a nos desenvolvermos nele, e a esperar que não eu consiga algo por mim, mas aguardar do dia de que aquilo que Ele conquistou por mim se concretize na minha vida. E enquanto isso, vamos buscando imitá-lo e imitá-lo, ainda capenga, ainda desajustado, ainda com dificuldades, porque o pecado habita em nosso coração, mas observando a baliza de Cristo, da sua santidade perfeita, e nos esforçando no caminho de santificação, para nos moldarmos ao seu caráter, para sermos satisfeitos à sua imagem e glória. Ele nos chama, então, a buscar as coisas que são do alto, as coisas que estão onde Cristo está habitando. Essa deve ser a nossa direção. Essa semana está voltando o Acole, por conta das chuvas da última quinta-feira, não podemos voltar. E lembrando daquilo que a gente estuda, Colossenses, é o nosso conteúdo, capítulo 3, versículo 1, vai nos apontar exatamente esse direcionamento. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Meus irmãos, enquanto nós nos confundimos, nos ocupamos plena e exclusivamente com as coisas desse mundo, nós temos perdido o privilégio de expectarmos corretamente os céus, de aguardarmos com corações abertos, com dedicação, com preparo, a vinda do Senhor. Não é à toa que uma das suas parábolas a tratar, ele trata de noivas que aguardam o seu noivo. Alguns estão relapsas, pensando nas coisas dessa vida, porém outra é encontrada fiel, aguardando o seu noivo com expectativa. Somos chamados a aguardá-lo assim. Somos chamados a direcionar a nossa vida para viver para a honra e glória do seu nome e sermos satisfeitos nele, esperando aquilo que do Senhor é observado como bom, pelo Senhor é observado como genuinamente caro, útil, proveitoso para as nossas vidas. Meu irmão, o convite da Escritura é alinhar o nosso coração, aguardando e amando aquilo que o Senhor ama, e aguardando a sua volta, até que Ele venha para nos salvar, de uma vez por todas, da influência do pecado, e nos levar para os céus, onde Ele habita. Meus irmãos, diante dessas verdades, nós somos chamados
alguns desafios ao nosso coração. Em primeiro lugar, gostaria de pensar com você, ou fazê-lo refletir, da mesma forma que os catecismos fazem, da mesma forma que o Senhor fez aqui nesse capítulo, a fazer uma pergunta ao teu coração. E a pergunta é: para onde o teu coração tem te levado? Adicione outra. Ele tem te levado para o apego a este mundo ou coisas deste mundo? As tuas maiores expectativas são coisas que não passam dessa atmosfera, ou sei lá, se você quer ir à Lua, não passam desse universo? Meu irmão, a Bíblia nos chama a termos as nossas expectativas guardadas no Senhor. Por isso, coloque o seu coração diante do Senhor e faça com que aquilo que o Senhor ama seja aquilo que você ama. Se tua vida é direcionada para correr atrás das coisas que se vêm na terra, você precisa alinhar a sua expectativa à de Cristo. E a expectativa de Cristo é o seu reino, a sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas por Ele, a seu tempo, a seu modo, segundo a sua vontade. Se as suas expectativas descansam nesse mundo, Cristo não pode voltar antes de eu casar. Cristo não pode voltar antes de eu ter meu primeiro filho. Que Cristo não volte antes que eu compre uma casa em Gravatar, uma casa em Porto de Galinhas e possa desfrutar disso nos meus finais de semana. São essas coisas que têm tomado o nosso coração. Analise o seu coração e aponte-o para a direção do Senhor. E você não vai conseguir fazer isso sem uma vida devocional coerente diante do Senhor. Perseverante diante do Senhor. Conversando sobre as dificuldades da vida, das nossas tendências pecaminosas, com um jovem, eu tratei da seguinte forma: meu irmão, vou usar a minha idade, são 32 anos vivendo de um jeito, vivendo com tendências pecaminosas, contra o primeiro dia, talvez, de você viver, então, a vontade do Senhor. Buscar, então, se satisfazer à vontade do Senhor. 32 anos contra o primeiro dia. Depois, serão 32 anos contra o segundo, e o terceiro, e o quarto. Mas nós somos chamados a, dia após dia, viver o seu próprio mal e vencer o nosso coração. Para isso, precisamos do auxílio do Senhor, como vemos em segundo lugar. Ele é aquele que nos dá suporte pela sua palavra, por meio da oração, onde Ele transforma o nosso coração. Dedique-se a Ele. Chame o Senhor para te auxiliar. Ele diz que é aquele que não rejeita um coração compungido e contrito. Por isso, se lance aos seus braços, se lance ao seu colo. Busque a Jesus. Faça isso dia após dia. Medite na Escritura e viva por meio do seu ensinamento. Não queira outros suportes para a sua vida, que não Cristo e o que Ele nos dá. Não adianta tentarmos percorrer sozinhos também a caminhada. Primeiramente, temos o suporte levantado por Deus, que é a sua palavra. Porém, além disso, o Senhor nos dá uma igreja para ser para nós suporte. O Senhor nos dá pastores para pastorear as nossas vidas. O Senhor nos dá discipuladores para caminharem mais de perto e a gente poder compartilhar. O Senhor também nos dá irmãos, amigos,
nos quais, por estes, o Senhor nos dá suporte, mediante o abastecimento da sua palavra na vida deles, para que a gente possa progredir. Saiba, Deus Emanuel, Deus conosco, está no meio de nós. Ele é conosco na nossa caminhada. E em último lugar, o Senhor nos chama a essa expectativa que nunca será frustrada. Cristo reina. Por isso, alinhe o seu coração nas expectativas do alto, onde Cristo vive. Busque se satisfazer com o Senhor. Uma interpretação do Salmo 23, já citada aqui pelo Projeto Sola: aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E aquilo que nós temos é suficiente e transborda. Cristo, o Senhor. Ele conosco. Ele por nós. Que Ele seja aquilo pelo qual o nosso coração anseia e deseja todos os dias. Irmãos, Midas, ele achava que aquele desejo que teve satisfaria todas as suas vontades. Porém, aquilo intentou contra ele, trazendo talvez a pior desgraça da sua vida. Conta a história que ele vai no rio, lava-se e tira com aquilo aquela pretensa bênção que ele havia recebido, e caminha o seu caminhar agora como um mendigo, a refletir sobre a ganância. Nós não precisamos exatamente de uma história assim, da mitologia, para nos preencher. Jesus Cristo abriu mão de toda a sua glória, habitou no meio de nós, para nos salvar, nos dar vida, nos direcionar. É para Ele que nós devemos viver. Nele devem descansar todas as nossas expectativas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos faça expectar nele, esperar nele.